Simbora estudar a partida Osman Lins. Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas de ouvir reclamações de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Então aqui nós temos um conto que fala sobre relacionamento, entre um rapaz, um jovem, e a sua avó. Todos nós sabemos, como essas relações, esses relacionamentos assim entre neto e avó, eles são muitas vezes conflituosos, né? Por quê? Porque por causa desse excesso de carinho, né? E é exatamente isso aqui que esse conto vai tratar, né? Esse excesso de carinho, esse excesso de cuidados que a avó tem com o neto e o neto mora com ela, né? Ela cria esse neto, tá? E chega o momento agora desse neto ir embora, deixar aquela casa, né? E ele está ali, e esse dia em que ele narra, esse momento específico aqui, é a véspera dele ir embora, né? Então ele está para deixar a casa da avó, né? A avó que sempre o tratou com muito cuidado, só que esse amor demais, esse cuidado demais, né? Todos nós sabemos que ele nos sufoca, né? E é isso que o narrador coloca aqui. Só que perceba, lá no início ele coloca, né? Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, ou seja, ele ainda está lá, né? Reconheço que mudei bastante, tá? Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Então hoje ele se arrepende de muito daquilo. Ele já não pensa mais, né? Daquela forma como ele pensava antigamente, tá? Aquilo sufocava, já não sufoca mais, tá? E aí ele vai contar, né, a véspera dessa viagem, né, do que aconteceu, tá? Que, né, enquanto ajudava a arrumar as coisas ali na maleta, né, que a avó queria arrumar tudo com carinho, mas ele ficava ali, ele percebia que a avó evitava olhar para ele, né? Parece que aquele sofrimento, a avó não queria acreditar naquilo, né? Não queria acreditar que o neto fosse embora, e aquilo também, né, incomodava, né? Então ele fala, né, que ele sentia raiva do que parecia um capricho dela, né? Ela, ela ficava ali, né, e tentando ajudar ele, parece que ele não queria aquilo. Deixa eu me virar aqui sozinho, né? Na hora de dormir, também o que incomodou ele bastante, né, na hora de dormir, ele ia sair no outro dia cedo, né? A avó parece que inventava serviços na cozinha, né? E ficava por ali, ele tentando dormir, de repente ele também não conseguia dormir, né? Ele fica aflito com aquilo, né? E aí começa a passar coisas pela cabeça dele, né? E amanhã cedo eu acordar, a minha avó ali, vai ser um chororô, né? Vai ser triste. Aí ele resolve, né? Ele resolve sair cedo. Só que ele acorda e ele dorme, né? Aí ele acorda de repente na madrugada, né? E ele pensa ali, poxa, falta pouco tempo, né? Então, faltam menos de 2 horas para sair o trem, eu vou sair antes da minha avó acordar, tá? E aí quando ele está se arrumando para sair, né? Quando ele está saindo, a avó, ele olha a voz, continua dormindo. Quando ele está saindo, a avó acorda, né? Tá? Então, ela acorda ali e levanta-se triste, né? Eu vou ler aqui o finalzinho para vocês, tá? Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela se moveu. Descobriu-se, quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso. Eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com um colega e se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim levantou-se. E olha a situação da avó. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes. Acusava-se de ter dormido muito. Tentava sorrir. Não sei por que motivo, vou ler porque é interessante, tá? Não sei por que motivo retardei ainda a partida, né? Ele poderia sair naquele momento, mas ele ainda retardou a partida dele, né? Andei pela casa cabisbaixo, ou seja, ele sentia um pouco aquilo, né? À procura de objetos imaginários enquanto ela me seguia.
abrigado em sua coberta. Eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e a simples ideia desses gestos estremeci. Como seria se na hora do adeus ela chorasse? Enfim, beijei a sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação. De certo, na esperança de um abraço final, aquele abraço final para ele poder ir. Esquivei-me, apanhei a maleta e ao fazê-lo lancei um olhar rápido para a mesa. E é que vem toda a surpresa do conto, tá? Cuidadosamente posta para dois, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca bordada que só se usava em nossos aniversários. Então a avó deixou tudo aquilo caprichado para ele ali, aquele café, né, com o melhor que ela tinha ali, e ele simplesmente vai embora sem dar aquele último prazer para a avó dele, tá? Então as nossas relações, eu, né, com as minhas duas avós, né, tive até uma relação mais próxima com uma avó, né, quando era criança, e hoje percebo assim que aquele carinho daquela avó não era igual da outra. Não sei, a gente tem uma relação com a avó assim conflituoso, como eu também passei por isso, acho que muitos passam por isso, né? E desse conto assim, ele me faz refletir bastante sobre como com o tempo a gente muda, né? Essa visão da forma como nossa avós e até dos nossos pais, né? Do carinho e do cuidado que os nossos pais têm conosco. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!